Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Pessoal, quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, a nossa produção técnica e toda a direção da nova TV Alto Tietê. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha. Denuncie. Contra o ódio espalhado, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilha. Hoje o nosso bate-papo é sobre presente e futuro. Os desafios da ambidestria organizacional na indústria e gestão de pessoas. Olha que tema bacana, gente. Estamos aqui com a Joana Silva, ela é gerente executiva de capital humano, e o Adriano Machado, presidente da Roganas. Eles vão me corrigir aqui se eu falei certo o nome Roganas, né? Eu acho que eu errei aqui, mas eles vão me corrigir. Tá certíssimo, Cláudio. Sejam bem-vindos, é um prazer ter a participação de vocês aqui no programa. Muito bom, obrigada, Cláudio. Primeiro, assim, pelo convite, né? Eu gostei bastante a gente fez um bate-papo inicial, acho que a gente tem bastante coisa para trocar.
Já assisto seus podcasts, sou sua fã aí de alguns podcasts Poxa, que eu bacana. assisti. Então, fiquei muito feliz com o convite, quero agradecer. A gente fala Róganas, então, Róganas. mas é comum, então fica tranquilo. Obrigada por estar aqui. Maravilha. Obrigado, Cláudio, por receber a gente. Eu não tive ainda o privilégio de assistir tantos podcasts assim teus, mas tenho certeza que eu vou ficar fã desde agora. Isso é uma simpatia, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa nossa jornada, no final das contas, com esse grupo que está nos assistindo aí agora. E eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito aqui com a nossa audiência, né? E a audiência aqui é grande, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Aliás, eu tenho um carinho imenso pelo pessoal aí, né? Então, assim, eles acompanham bastante a gente aqui. Bom, eu queria que vocês se apresentassem um pouco melhor para falar da carreira. Então, pode começar por você, Joana. Fala um pouco da sua carreira, da sua jornada. Bom, muito bom. Como disse o Adriano, se eu contar toda a minha carreira, eu vou ficar o podcast inteiro. Mas 20 minutos só de... Quanto tempo tem mesmo? Exatamente isso. Mas eu tenho mais de 20 anos de carreira em recursos humanos. Vim da base de DHO, trabalhei em consultoria, em empresas multinacionais francesas, agronegócio, alimentação, hospitalidade, autopeças, mas muito focada em DHO, e fiz uma transição aí há uns 10 anos muito mais focada na parte generalista. Então, hoje eu sou gerente executiva na Róganas, cuido de todo o processo de recursos humanos, de desenvolvimento, carreira, cultura organizacional. Sou uma apaixonada por pessoas e desenvolvimento. Então, assim, eu nunca saio dessa veia, embora eu transite por todos os subsistemas de RH. Eu vi alguma coisa você comentando nas suas redes sociais de um grupo de RH, é isso mesmo, Joana? Você participa de algum grupo Eu ativo? participo de alguns grupos de RH. Da BRH eu participo de 2, de diversidade e inclusão, e um de gestão de conflitos. Que legal. E negociação, né? Porque no fim do dia temos muitos conflitos, né? Para gerenciar pessoas. Participo desses 2 grupos. E também de um grupo de mulheres que a gente desenvolveu na Róganas, mas esse é um grupo mais interno. Mais interno. Para trabalhar a carreira das mulheres e ampliar essa diversidade na empresa. E esses grupos de estudo é da BRH São Paulo mesmo? A BRH São Paulo. Maravilha, maravilha. É um prazer ter sua participação aqui, viu, Joana? Obrigada. Adriano, agora é a sua vez, né, Adriano? Deixamos que as mulheres aqui primeiro aqui, né? Foi rápida. Foi sucinta. Deixamos as mulheres aqui primeiro, né, Adriano? Agora... Então, Cláudio, mais uma vez, obrigado. Eu sou Adriano Machado e hoje eu estou na posição de presidente aqui da Róganas para a América do Sul. Desde 2015, então, nessa posição. Mas eu já estou na Róganas desde 2010, comecei lá na área comercial. E antes disso eu tive aí uma jornada que foi também por empresas multinacionais. Mas eu me considero um apaixonado por gente também. Então, nesses meus últimos 20 e... Uau, não sabia o que fazer tudo isso. Mas esses meus últimos... Logo ali, Joana, logo ali. Nesses meus últimos 25 anos, fazia tempo que eu não falava. Não, 25 anos logo ali, ó. Pertinho ali, ó. A gente hoje falou, por acaso, esse é o ano em que celebramos 25 anos de Róganas Brasil, inclusive, né? Róganas no Brasil. Caramba. A Róganas é uma empresa que tem 227 anos. Então, e a gente brinca que apesar de ser... é verdade. Eu tinha visto aí que tem mais de 220 anos, 227, mas, né? Apesar de bicentenária, num corpinho de uma jovem de 36, muito boa forma. Mas, coincidentemente, esse é o ano em que celebramos 25 anos de Brasil e eu tenho 25 anos de carreira na indústria também. Mas acho que uma coisa em comum com as diferentes posições que eu ocupei durante essa minha trajetória foi que eu sempre fui muito apaixonado por lidar com gente. Eu não sei lidar com não, então, para mim, não há nada que seja impossível. Tudo a gente consegue, tudo é possível através e com a colaboração das pessoas. Então, acho que essa é uma marca da maneira como eu tenho trabalhado desde sempre, como é a única forma que eu sei trabalhar, para ser muito sincero. E aí... Talvez tenha sido dessa natureza a origem do convite da Joana para estar com vocês aqui hoje. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Isso aqui é sempre uma troca. Então, verdade. Eu também estou bastante Adriano. ansioso para ver o que a gente constrói juntos aqui hoje e compartilha com esse grupo que está nos assistindo aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Poxa, eu quero realmente agradecer a Joana por ter chamado você e por você ter aceito também o convite, né? Então, assim, é um prazer imenso ter vocês dois aqui no programa. E pô, é um orgulho, na verdade. E vieram um pouco de longe aí, né? Vieram de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, né? Não, nós estamos uma horinha daqui, foi tranquilo, sem nenhum problema, um prazer. É isso aí. Já tem alguns comentários aqui, ó.
Érica Antonelli. Boa tarde, pessoal. Oi, Jô. Érica é minha amiga, a gente fez pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Então, um beijo para Érica. E aqui também, ó, Ana Luísa Queiroz. Boa tarde a todos. Oi, Jô e Adriano. E os nossos fãs da Rogana. Aí, pessoal. Na verdade, a Ana também ela entrou no nosso programa de trainees, que é um programa que a gente desenvolveu ano passado, também faz parte da nossa estratégia. E a Ana tem somado muito ao nosso time. Então, um beijo, Ana. E, assim, até antes de entrar aqui no nosso bate-papo, agradecer novamente você, porque assim, Adriano, e só por você ter aceito o convite, que você tem essa preocupação de transmitir conhecimento e se preocupar com pessoas, né? Então, isso aí faz uma diferença, né, Joana? Então, parabéns, viu? Muito bacana. A sua jornada é muito rica. Olha, sem falsa modéstia, eu também acho que sim, né? Mas eu posso dizer a você que eu invisto mais de 65%, 70% do meu tempo todos os dias conversando com as pessoas. E aí, no primeiro momento, quem ouve isso de fora, fala assim, mas puxa, mas você gasta muito tempo com isso. Eu invisto muito tempo com isso. Porque, de novo, eu acredito muito em que as coisas acontecem através das pessoas. Então, é lógico que isso é um investimento para a gente construir essas nossas conquistas juntos, né? Então, pelo contrário, eu tenho o maior prazer de poder investir esse tempo hoje aqui, compartilhar e, ao mesmo tempo, também receber um pouco dessa contribuição, da tua grande experiência aí. Mas são pessoas como vocês dois que fazem a diferença. Sim. A gente percebe isso daí. Só o pouco que eu estou conversando com vocês, a gente percebe isso daí. Acho que um ponto importante que o Adriano comentou faz parte da nossa cultura organizacional, que é essa cultura de lidar mais com pessoas, de no dia a dia tentar entender o que tem por trás só do trabalho técnico. E o Adriano é super parceiro nessa questão com as pessoas. Então, acho que isso faz uma diferença. Eu vim também de outros ambientes, né, que eram outras culturas, e isso tem feito uma transformação para a gente. Isso apoia a nossa transformação e onde a gente quer chegar. Com certeza. Então, realmente é um parceiro de RH e por isso o convite, né? Acho que foi de realmente fazer essa troca. Exatamente. Olha, se eu puder adicionar, né? A minha escola de liderança é das empresas suecas. Então, eu estou com a Roganas há quase 14 anos. E antes da Roganas, fiquei outros 10 numa outra empresa sueca que é líder no seu segmento. E eu tenho um baita orgulho disso, porque, de novo, a minha formação de liderança foi com essas empresas e aprender sobre a cultura sueca de lidar com as pessoas, de valorizar o consenso, de incluir. Né? Hoje a gente tem uma porção de temas que estão em evidência, como inclusão, como diversidade, e esses são princípios da maneira sueca de liderar, de construir organizações, que eu tive contato a primeira vez lá 23 anos atrás. Quer dizer, então você fala assim, enquanto eu puder escolher, eu vou continuar trabalhando com os suecos. Essa é uma coisa que eu falo com frequência, porque me identifico demais. Sim. E é a maneira como eu falei, aprendi a trabalhar. Né? Então, parte dessa cultura da qual a Joana fala, lógico, porque nós somos uma empresa de origem sueca, mais de 200 anos, como eu comentei, mas a gente tem formado a nossa liderança de acordo com os princípios e os valores dessa cultura, que de novo, tem muito a ensinar para nós. O Brasil é um país muito jovem, de 500 e poucos anos, mas eu estou me referenciando a um país, por exemplo, que tem, aliás, parte da nossa... Vamos colocar pérolas de conhecimento inútil aqui, vamos dizer, né? Talvez você saiba, mas o segundo maior polo industrial do mundo, o segundo maior polo industrial sueco do mundo está em São Paulo. Olha então, só. A concentração de indústrias suecas na grande São Paulo é a segunda maior do mundo, só perde para Gotemburgo, que está na Suécia. Né? Então, a comunidade sueca aqui no mundo dos negócios é muito forte. Os suecos sempre valorizaram demais a questão de relacionamento com todas as suas partes interessadas, né? Com a sociedade, com as autoridades políticas, com os órgãos governamentais. Existe uma cooperação muito forte da comunidade sueca com o Brasil em diversas frentes, né? Desde o social até o desenvolvimento tecnológico. A gente mais recentemente aí tem o orgulho de participar de alguma forma disso.
com essa parceria que existe entre o governo brasileiro aí e a indústria sueca para desenvolver os caças Gripen aqui no Brasil. Então, os caças? Os caças Gripen, que estão aí equipando a Força Aérea Brasileira, mas mais do que Bacana. isso, não se trata de uma relação comercial para vender os aviões, que você poderia presumir em qualquer relação madura desse porte, né? Mas é um compromisso de transferência de tecnologia, de formação e capacitação de pessoas, instalar uma indústria aqui que vai empregar e vai desenvolver pessoas. Isso podia estar restrito a uma transação comercial. Compre os 20 ou 50 aeronaves que vocês pretendem, nós vamos entregar e ponto final. Mas foi muito além, né? E isso, naturalmente, é parte desse compromisso que eu aprendi com a cultura sueca de compartilhar um pouco, né? De devolver um pouco para a sociedade aquilo que eles conseguiram adquirir. E eu acho que na nossa jornada profissional é muito isso mesmo. Quer dizer, se a gente teve a oportunidade de fazer, de ter as trajetórias que nós temos tido, às vezes mais cedo do que outros, de que outra maneira eu vou retribuir, se não compartilhando com aqueles que trabalham conosco, dando a mesma oportunidade, pelo menos, que eu tive, né? Então, acho que é um pouco do que nós temos aqui. E como você falou aí das empresas suecas, né, de estar aqui no Brasil, é bom você ter citado isso aqui para a nossa audiência, porque quem não conhecia, poxa, né, passa a ter uma visão um pouco melhor aí dos suecos, né, aqui das empresas suecas aqui no Brasil, né? Eu percebo, Adriano, então, que casou os valores deles com os seus valores. Não tenha dúvida. Por isso que eu comento que enquanto eu puder escolher, eu vou trabalhar com eles. Então, do jeito que você fala, é isso mesmo, casou os valores. Isso não tem preço, né? Quando casa ali os propósitos ali também, valores, propostas, aí vai que vai, né? Eu acho que essa questão da cultura organizacional ela é muito forte, porque eu converso bastante com o Adriano, eu estou há 3 anos na Roganas, né? E eu vim de outros ambientes e de outras culturas, né? Então, quando eu cheguei, a gente... né? Aí ele, não, então, aqui é diferente, acerta o passo, acerta o ritmo. E aí a gente foi conversando muito sobre isso. Eu falei, não, mas aqui eu aprendi assim. Ele, aqui é diferente. Então é importante falar sobre isso, porque quando a pessoa entra na organização, ela também não sabe qual é a cultura. Então a gente vai... faz parte do RH e fazendo compartilhar os valores da liderança, da gestão, de quem já está lá, né? Exato. Mas eu acho que esse ponto é um ponto importante da cultura sueca. Poxa, muito bacana. Acho que como a própria expressão da palavra cultura diz, isso é algo que você cultiva todos os dias. E é dinâmico. Então, pela primeira vez, nós mesmos estamos lidando lá ao mesmo tempo com 4 gerações diferentes. 4 gerações. Quando você pensa na idade das pessoas que trabalham conosco. E aí, qual é a frequência com que você está avaliando um candidato para uma vaga, mas você também está sendo avaliado como um lugar onde, será que eu vou querer passar a maior parte do meu tempo com vocês? Eu penso assim. Não tem a menor dúvida. Então, a gente também se esforça muito para criar um ambiente harmonioso, para criar um ambiente em que as pessoas sintam que elas têm a liberdade de criar, que elas têm uma possibilidade de ser vistas, de contribuir, porque no fundo é o que ajuda a gente a se desenvolver. Exato. Então, você precisa estar num ambiente onde você sabe que você vai ter autonomia, que você vai ter liberdade. E isso é muito dessa forma sueca de pensar. Eles delegam muita responsabilidade, eles delegam muita confiança. Se torna constrangedor você trair essa confiança. Você sabe que você não vai encontrar isso em todo lugar. Não encontra. Então, às vezes eu fico até encabulado de ouvir as pessoas elogiarem a maneira como a gente lidera, mas eu falo assim, pessoal, nós estamos vivendo os valores com os quais a gente se identifica e que refletem a cultura dessa organização bicentenária. Bicentenária. Nossa. Alguma coisa certa a gente deve estar fazendo. Com certeza. Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Mas é isso aí. Vamos começar aqui então. O que é ambidestria organizacional? A gente trouxe um tema que eu falo que não é um tema novo, né? Um tema que já está aí, a gente até leu algumas literaturas aí de 76, mas ele foi se transformando, né? A gente, para a Roganas, isso fez bastante sentido, né? E aí o Adriano vai depois me complementar aqui falando um pouco do negócio. Mas ambidestria é quando a pessoa utiliza os dois lados aí da mesma forma, direito, esquerdo, enfim, né? E quando a gente começou a ampliar esse tema, a gente fala muito de como a gente atua na organização, né? Então, o lado da ambidestria, acho que até depois, se a gente puder depois colocar uma figura aqui para ilustrar para vocês, mas é você trabalhar a parte de continuar com os negócios, a gente
traz um pouco dessa figura, né? Mas assim, é você continuar com os negócios atuais que você tem, crescer, ser eficiente no que você faz hoje, sem deixar de pensar nesse futuro, né? Que aí a gente fala desse outro lado das inovações, né? Então, qual é o meu próximo negócio? Qual é o meu próximo produto? Então, eu poderia falar assim, dentro da organização, seria você olhar, continuar sendo eficiente e sustentável no que você faz, certo, sem perder esse futuro da organização de lado. Então, sem perder essa questão da inovação, sem perder esse outro lado. Na verdade, assim, o pessoal fala, é antagônico, então eu posso ser só um lado, eu posso ser outro lado. A ambidestria, ela trabalha essas duas questões. Então, foi uma questão que a gente se deparou estrategicamente mais recentemente. A gente ouviu mais, eu pelo menos ouvi mais recente o tema, né, de um parceiro nosso que trabalha com inovação, que é 1601. E aí a gente trouxe isso para a nossa questão organizacional que a gente tem vivenciado e fez sentido, né? Bacana. Acho que a Adriana até... Não, teve um fit, teve uma conexão muito bem contextualizada quando eles trouxeram, porque a gente estava exatamente no momento de, sabe, colocar o olhar um pouco mais distante no horizonte e dizer assim, onde a gente quer estar em 2030, por exemplo. Certo, né? certo. E aí você fala, bom, quem vai construir essa estrada até lá? Nós mesmos. Isso. E você, então, tem um negócio tão tradicional quanto a indústria. Nós somos uma indústria metalúrgica de essência pura, vamos dizer assim. Vai? Então, como é que você equilibra tudo aquilo que nos trouxe até aqui e que não serão os mesmos esforços que vão nos levar até 2030, mas que são muito importantes, inclusive, para financiar esses esforços e investimentos em novas frentes de negócio. Sim. Então, primeiro você fala... nas organizações de maior porte, por exemplo, quase sempre você tem estruturas dedicadas. Você tem o pessoal que cuida de inovação, o pessoal que cuida de operação, e nas estruturas mais enxutas, você vai ser desafiado porque você não tem todos esses recursos sempre à sua disposição. E aí é que eu acho que uma cultura como a nossa acaba favorecendo muito essa pegada da ambidestria organizacional. As mesmas pessoas que trouxeram a organização com sucesso até aqui e concentrados naquilo que é o tradicional, que é excelência operacional, que é diligência, que é disciplina e com conceitos que vão conflitar-se um pouco com isso, que era o que a imagem ali mostrava, quer dizer... Que essa questão da inovação, olha, né? Em vez de evolução, melhoria contínua, eu preciso me permitir revolucionar. Certo. Eu preciso adotar um comportamento típico das startups que acertam e erram, e aí aprendem com um acerto e erro, né? Que é o tipo de coisa que você, na hora que concilia com negócios maduros, fala assim, não, como acertar e errar? Eu só acerto, eu já tenho maturidade suficiente para não errar. Mas a mesma pessoa que tem esse mindset é quem você vai puxar, porque tem competências que fazem sentido para aquela demanda, é quem você vai puxar para desenvolver por tentativa e erro, tentativa e acerto. Então, como é que você equilibra isso sem colocar em xeque o negócio que te trouxe até aqui, porque você precisa continuar financiando essas iniciativas com um negócio corrente, né? Então, de novo, eu acho que, coincidentemente ou não, eu tive acesso essa semana a um material que a Pricewaterhouse divulgou no último dia 16. E é uma pesquisa que eles fazem com os CEOs do mundo inteiro, entrevistaram aí 4.700 e poucas pessoas de 105 países diferentes. E o tema da pesquisa, que eu vou colar aqui para não citar errado, isso está disponível no site deles, por isso também que eu tomo a liberdade de mencionar, prosperando na era da reinvenção contínua. Então, é a preocupação de 40% dos CEOs que foram entrevistados dessa última edição, e esse é um número maior do que no anterior. E como é que você concilia a reinvenção dos negócios com a gestão eficiente dos negócios correntes? E eu acho que quando a gente sugeriu e conversou sobre ambidestria organizacional, pareceu ser algo que está cada vez mais em evidência nas empresas, porque esse é um dilema com o qual 4 de 10, então, gestores em suas posições de liderança estão precisando lidar. Então, acho que vale a pena a gente trazer um pouco da nossa experiência com isso mais recentemente aqui, né? Estamos só no começo. Preciso admitir também. Sim. Então, a gente entende que seria uma aliança do presente com o futuro? Algo relacionado a isso? Consciente de que te trouxe até aqui não vai te levar para o futuro. Não vai te levar para o futuro. E você tem que trazer o seu... antes, assim, quando
no passado, quando se falava dessa questão de inovação nas empresas, existia um time que trabalhava com a inovação e outro time que faz a parte da operação e dos negócios locais ou dos produtos, né, que já existem. E aí são equipes diferentes ou empresas mesmo diferentes. E hoje, assim, a gente percebe que existe tem que fazer junto, né? E aí depois a gente vai... acho que isso depois me gera uma questão de gestão de pessoas, porque são perfis diferentes. Sim. Né? Então, é um ponto de atenção. Assim, olha, eu preciso continuar sendo sustentável aqui. Então, fazendo inovações nesse processo atual, mas eu preciso pensar a longo prazo. E essa pessoa que pensa a longo prazo, às vezes não é a mesma que está aqui pensando... Não é a mesma pessoa que está pensando no presente aí, exato, na estratégia do momento ali. Exato, mas como a gente combina as duas coisas? Então, acho que esse é o desafio da ambidestria que a gente tem comentado. De repente, a mesma pessoa ter essa visão. Isso. A mesma pessoa, não ter duas pessoas diferentes. A mesma que cuida do negócio atual, do que está dando certo, do que veio dando certo. Sim. Ok, e agora que a gente pode pensar o quê? Em futuro, o que pode inovar... E aí, Cláudio, esse caminho? Eu acho que isso também combina um pouco com o que você puxou no começo da conversa, que é sobre a cultura, né? Qual é a cultura da sua organização? Você está disposto a inovar e dar às pessoas a oportunidade de conciliar essas duas vias, primeiramente até antagônicas? Se a gente puder ter a imagem de novo na tela lá, eu acho que ajuda a contextualizar, né? Claro. Mas você vê, o lado azul dessa imagem aí, que é o lado esquerdo, fala da maneira tradicional de você conduzir os negócios, né? Então, você tem uma conquista que foi baseada em evolução, em gestão de governança corporativa, em monitoramento e controle com muita disciplina. Sim. E quando você olha para o lado direito dessa imagem, você vê lá que ela propõe coisas que são antagônicas. Então, olha, não é sobre evolução, é sobre revolução. E para você revolucionar, você precisa desafiar a maneira como você faz as coisas hoje, né? Deixa de ser aquela cultura do corporativo que tem uma agenda interna que demanda muita coisa, para você ser mais clima de startup. Você tem um clima muito informal. Então você pensa, né? Uma companhia como a nossa, que tem 200 anos, e pertence a grupos econômicos da Suécia que são bastante tradicionais, tem todo um expediente de governança corporativa, por exemplo, com normas, com procedimentos que são antagônicos para o clima de uma organização de startup. Mas o que você busca com isso? Exatamente velocidade, por exemplo, que é outro dos conceitos que está lá do lado direito, e escapa um pouco daquela questão de eu vou ganhar eficiência e vou ganhar com escala. Nesse momento você precisa testar muitas teorias e a lance do tentativa e erro, tentativa e acerto, para você então... se eu for errar, eu erro com alguma segurança, erro e corrijo logo. Erra e corrige logo. Então, você pensa assim, puxa, eu posso ter uma equipe dedicada só a isso? Lógico, eu conheço uma porção de organizações de topo que tem equipes dedicadas a isso e eu não misturo, não cruzo frequência com a equipe que está cuidando do negócio do dia a dia. E isso é muito bom, é muito seguro, mas eu me coloco um pouco na posição das gerações mais novas e essa turma quer ter a oportunidade de aprender as duas coisas. Então, as organizações mais enxutas não podem se dar o luxo necessariamente de você ter equipes focadas nessas duas frentes e, ao mesmo tempo, se você conseguir implementar um ambiente e um clima desse, você acaba se tornando um empregador muito atraente para essa geração que está a fim de aprender sobre a gestão de um negócio maduro, consolidado, mas que também quer ter a oportunidade de arriscar, de aprender com isso, e não tem maneira mais educativa de fazer de aprender que não seja na prática, né? Poxa, bacana. E assim, eu queria saber um pouco de vocês, quais são os principais desafios da Höganäs Brasil? Nossa, Höganäs... Olha, tá melhorando. Tá melhorando? Quer você falar? Não, pode tocar. Porque as empresas não têm desafios, né? Não tem desafio. Nenhuma empresa mas tem acho desafio. que é muito voltado para o negócio, né, Adriano? Que a gente Deixa eu contar, então, vou tentar ser breve. Mas assim, né? Então, a gente brinca um pouco que nós estamos presentes numa quantidade muito grande de segmentos. Então, uma brincadeira que a gente faz lá é do pão ao avião, você vai de alguma forma encontrar Höganäs. E aí, brincadeira à parte, porque usa-se o pó metálico, o pó de ferro, como enriquecimento alimentar, por exemplo. E aí, durante muito tempo, foi o único elemento homologado para fornecer, homologado para enriquecer farinha de trigo,
com ferro e erradicar a anemia no Brasil, por exemplo, né? Então, você tem o ferro como nutriente, você tem o ferro como para purificação de água e remediação ambiental, por exemplo, em solos contaminados com metais pesados. Você tem aplicações diversas na indústria metalúrgica, você tem aplicações muito fortes na indústria automotiva. Eu, de novo, poderia me estender, aeroespacial, né? Então a gente lida com muitos segmentos diferentes, mas tem um negócio principal para nós, que representa quase a metade do que a gente faz no mundo inteiro, que é o setor automotivo. E o setor automotivo está passando por uma transformação muito importante, que é a eletrificação. Então, se amanhã todos os carros fossem elétricos, a gente perderia aí alguma coisa em torno de 30%, 40% do nosso negócio, que é bastante expressivo. É expressivo. Então, nós estamos num esforço muito grande de consolidar uma tecnologia que tem tudo a ver com a eletrificação da mobilidade e que tem o potencial de quintuplicar até a presença dos nossos produtos em cada automóvel. Então, isso é um baita potencial, é uma grande oportunidade e a gente agarra isso com unhas e dentes. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fracassar, eu perco 40% do nosso negócio. Então, nós temos lidado com esse dilema, participando dos ecossistemas que têm trabalhado a eletrificação da mobilidade, por assim dizer, e tido bastante sucesso até em participar das rodas de engenharia que estão desenvolvendo esses novos produtos. Tem parcerias bastante relevantes com empresas de ponta no mundo inteiro e também aqui no Brasil. E aí você fala assim, pô, então conta para mim dos desafios da Höganäs. É lógico, todo o esforço que a gente tem desprendido para manter a eficiência dos nossos negócios, que na essência são commodities, então a gente tem que tomar muito bem conta disso e manter aquele lado esquerdo da imagem que a gente mandava agora aqui, de processos maduros e empresas consolidadas, mas ao mesmo tempo criar o desprendimento que vai me colocar nesses ecossistemas de engenharia. E aí a experiência da nossa equipe, com tudo que eles conhecem sobre metalurgia do pó, que, abre um parênteses, é um nicho da metalurgia. Estima-se que menos de 1% de todo o metal no mundo seja na forma de pó. Então, quer dizer, a gente é realmente uma área de especialidade. Formar profissionais nessa área é um desses desafios. E conectar esses profissionais com as demandas de engenharia que nós estamos participando da construção. Então, acho que essa, do ponto de vista de gestão de pessoas, e a gente sempre se volta muito para isso, né? Quais são as competências e a característica dos talentos que a gente está trazendo para compor com essa base tão experiente da nossa organização. Então, isso é parte desse emaranhado que nós estamos lidando. E até acho que quando a gente fala... Não, acho que até quando a gente está falando dessa questão da ambidestria, ontem quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, que eu viria aqui falar sobre ambidestria, a pessoa, mas o que é? Quando a gente fala do negócio, ela falou, mas vocês já descobriram a fórmula? Eu falei, não, assiste o podcast que aí a gente... Por quê? Porque tem muitas empresas passando por essa transição, por essa questão desses desafios. Né? Então, principalmente o setor... As pessoas que me abordaram são do setor automotivo. É verdade. Principalmente, né? E não existe fórmula mágica, é isso que o Adriano está falando. Existe, assim, uma tendência da companhia, então, assim, tanto de forma global, né, de passar por isso. Então, a gente vem conversando com as pessoas que já, né, da nossa liderança, formando ele em termos de gestão mesmo dessas mudanças, como lida com essas novas, né, informações, mas também, assim, como a gente colabora através até das fronteiras, porque assim, a gente, como o Adriano falou, a gente vem falando de alguns parceiros, de onde a gente chega nessa questão da tecnologia, e às vezes não está dentro de casa, não está na Höganäs, não está onde a gente conhece, né? Então essa questão das parcerias, elas são muito importantes. Acho que a gente se vê no fundo como grandes facilitadores das nossas equipes e das pessoas que a gente tem buscado trazer para o time, né? Então, Joana, agora há pouco você citou a Ana Queiroz, que estava entrando no site aí, dando um alô para a turma. E ela é uma das integrantes que veio fazer parte, no nosso caso específico, veio fazer parte desse movimento, né? Ou seja, a gente tem, e há mais tempo já, a Ana já está conosco há quase 1 ano e meio, né? Quase 1 ano e meio. Então, a gente tem consciência desse movimento há mais... entrou como trainee, foi recentemente aí efetivada para se juntar ao time de engenharia de desenvolvimento de negócios. Que legal. Então, você vê, a gente tem consciência desse movimento e da necessidade de trazer para a organização
pessoas que promovam esse equilíbrio, né, e ajudem a gente a se conectar com ecossistemas novos. Então, nós temos atuado como facilitadores na medida em que estamos permanentemente buscando canais de colaboração. Então, tem aí algumas iniciativas e grupos de, como é que eu posso dizer, curadoria de inovação, que tem nos auxiliado nisso, mas que também tem interagido com esse time nosso novo e que tem tanto aprendido com isso, quanto educado a nós mesmos, que estamos aí há mais tempo no negócio consolidado e muito bem sucedido até aqui, como a gente conhece, né? Sim, sim. Poxa, bacana. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. Ó, o pessoal tá participando aqui, ó. O difícil do ao vivo é que não dá pra mentir, porque os caras desmentem nos comentários, né? Então, puxa vida. A Érica Antonelli, Jo é um exemplo de mulher profissional e minha admiração em RH, por isso estou aqui prestigiando. Olha aí as Obrigada, Érica. Felipe Batista, oi. Vanessa Barbosa, melhor dupla, olha. Obrigada, Vanessa. Ana Freitas, olá, Joana, prazer em vê-la. Felipe Batista é só o meu filho, tá? Vanessa Barbosa é assim mesmo. Não, Roganas. É isso aí. O papo tá mas preciso passar aqui um recadinho aqui, tá, gente? Tá ótimo. Ver. Pessoal, quer ter a sua marca do escritório ou da sua empresa no programa que mais cresce? Entre em contato através do e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações, tá certo? Fica a dica aí, pessoal. Olha só, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É um mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente, compartilhe. O tema de hoje é presente e futuro, os desafios da ambidestria organizacional na indústria e gestão de pessoas.
Estamos aqui com a Joana Silva e o Adriano Machado da Roganas. Até o final acho que eu aprendo a falar o nome, hein? Roganas. Ótimo. Tá certo? Tá melhorando, até o final eu aprendo aqui a falar o nome. Tá melhorando, Cláudio. Bom, gente, olha, o pessoal tá comentando aqui bastante aqui. Legal, gente, comenta mesmo aí, hein? Aqui, ó, o Júlio Carmazen. Eu falei certo? Carmazen. A Joana deveria comentar um pouco sobre o trabalho que ela tem desenvolvido para a qualidade de vida das pessoas e as ações direcionadas de pesquisa de clima. Muito bom. Bom comentário aí. Quanto tempo tem de novo? Bom, eu acho que isso também, a gente estava falando um pouco da cultura organizacional, e quando eu entrei na Roganas, a gente já tinha um programa, a gente tem um programa que chama Saúde Ativa. Saúde Ativa. E ele promove algumas ações voltadas à saúde, mas, pra você ter ideia, grupos de corrida, a gente tem passeio ciclista, a gente fez a trilha agora no final do ano. Até escalar a montanha, a gente já escalou o Pico das Agulhas Negras, um grupo fez um team building lá. Então, acho que são pontos importantes, porque no fim do dia gera engajamento tanto do nosso time, a gente tenta aplicar ações que sejam diversas, né? Porque a pessoa que gosta de corrida, às vezes não gosta da bike, o que gosta da bike não gosta de ir na montanha. Então, a gente tenta ter aí um programa mais diverso, mas são ações muito conectadas também com a nossa pesquisa de clima. A gente tem uma pesquisa de clima hoje trimestral, onde a gente ouve os nossos colaboradores e aí a gente devolve também algumas ações de melhoria, né? Então, acho que é legal da pesquisa que ela é formatada de maneira ela é feita por departamento. Então, cada liderança recebe... a pesquisa é consolidada para cada um dos líderes e para o seu time. Então, as reuniões de feedback dos resultados da pesquisa, que são sempre as mesmas 6 perguntas só, então é muito rapidinho, ela é online, mas o que é legal é que ela vai permitindo que você identifique, e sempre os líderes, né? Eu mesmo não tenho acesso à pesquisa como um todo, mas vai permitindo que você identifique as necessidades de cada um dos grupos. Porque quantas empresas não fazem pesquisa de clima e você recebe lá aquelas 2.000 respostas, ou seja, quantos forem os funcionários presentes, mas fica difícil de você atender aquilo tudo através do RH, que depois, puxa, a vida parece uma entidade. Então, na medida em que você traz os problemas do grupo para discutir em grupo, como é que você vai trabalhar isso no próximo trimestre e cria uma disciplina para revisar isso trimestralmente, quer dizer, não dá para você chegar no trimestre que vem com os mesmos problemas sem ter resolvido. Puxa, não deu tempo. A segunda vez, de novo não deu tempo, né? Então, cria um certo engajamento das próprias pessoas para dizerem quem vai resolver os nossos próprios problemas somos nós. E aí acho que a cultura que a organização tem e todo o trabalho que o RH tem coordenado para, inclusive, facilitar isso com a liderança e desenvolver as nossas capacidades para que esse clima seja criado, é que tem realmente transformado o nosso clima organizacional. A gente cria esses canais para ouvir mais as pessoas, capturar essas deficiências e fazer com que a gente vá endereçando, né? Não é uma coisa que você faça do dia para a noite, mas eu acho que o formato da pesquisa descentraliza um pouco isso do RH, na medida em que acessa a cada uma das nossas lideranças e engaja para a gente endereçar os temas mais críticos de cada departamento. E eu acho que, além disso, assim, essas ações que a gente comentou, e aí eu tenho uma ideia, uma sugestão, e a gente vai implementando, né? Então, a gente implementou recentemente o Redário, né? Então, as pessoas estavam buscando muito, queriam ter aquele descansinho na hora do almoço, que são coisas que a gente consegue fazer, mas precisa partir também das sugestões das pessoas, né? Então, acho que... e outra questão do engajamento também da família, porque nesses passeios que a gente tem, né, da corrida, seja de qualquer outro evento, a gente abre aí para a família participar. Que bacana. Então, a gente paga a parte do colaborador, uma parte do seu dependente, e isso faz com que todo mundo participe, né? Então, você vai correr, a gente tem uma corrida mais tradicional, que é uma corrida da praia, que são 75 quilômetros. De revezamento. Deixa eu falar aquela de revezamento. Mas isso faz com que a gente trabalhe em time, que a gente trabalhe em grupo, porque você tem que se revezar, e a gente envolve as pessoas. Então, acho que isso faz com que a pessoa também
olhe pra gente e fale, poxa, eu estou num ambiente onde eu faço parte disso. Verdade. Onde eu faço parte dessa equipe, né? Então, acho que isso... acho que respondendo, não sei se eu respondi completamente a pergunta do Júlio, mas a gente tem muitas ações voltadas mesmo à qualidade de vida. Isso a gente implementou o bicicletário, para você que quiser ir de bicicleta, tem onde deixar sua bicicleta. Com né? segurança, dentro da fábrica. Segurança, dentro da fábrica. Então, são coisas que a gente vem trabalhando em conjunto. O Júlio também é nosso parceiro, ele atua na área industrial e na parte de segurança, então ele tem sido muito parceiro nosso nessas questões de melhoria na fábrica também para todo mundo, né? Então, mas parte também algumas ações dessa pesquisa de clima. Né? Gostaria de estar mais com o meu time, numa integração. Então, o que a gente pode fazer direcionado a esse time? Acho que a gente vem trabalhando mais ou menos desde 2017, se eu não estou errado, com essa cultura de de empoderar as pessoas, né? Então, quando a gente pensa nos princípios de manufatura enxuta e de lean manufacturing, uma das coisas com as quais a gente se conectou lá em 2017 é que você trazia um método para empoderar as pessoas e, sabe assim, aquele operador que está na máquina e ele reconhece que aquilo podia funcionar de uma forma melhor, mas ele não sabe muito bem como levar essa oportunidade adiante. Então, desde 2017 a gente vem com um programa de manufatura enxuta e trazido isso como parte da cultura da organização. Por quê? Porque ela gera esse engajamento. A gente começa a comunicar para as pessoas que elas têm, mais do que a liberdade, elas têm os caminhos. A gente educa as pessoas para acessarem esses canais e fazerem parte da solução. Porque assim, é muito fácil você dar um pitaco, isso aí se você fizesse desse jeito seria melhor. Vem fazer junto. Vamos fazer junto. Então, olha, eu identifiquei que a gente pode fazer melhor e eu vou liderar esse projeto. E tem toda uma estrutura e toda uma educação que a gente tem trazido nesses últimos 6 anos, mais ou menos, dentro dessa jornada de cultura de melhoria contínua, que tem feito uso das ferramentas de Lean Manufacturing. Então, quando a gente olha para hoje e fala assim, puxa, mas vocês parecem ter equipes tão engajadas, tão participantes, tão ativas nessa questão de solução, mesmo dos problemas de clima organizacional, mas eu também relaciono um pouco disso a esse trabalho que nós temos desenvolvido nos últimos 6, 7 anos aí, conectados com empoderar as pessoas com um método. E aí acho que elas se sentem mais confiantes também de saber que, puxa, eu já participei de tantas iniciativas que trouxe resultados para a companhia e a gente procura reconhecer isso em programas anuais de premiação dos maiores projetos. E maiores não só porque trouxe a maior economia, não. Os que tiveram impacto no nosso clima organizacional, tiveram impacto de segurança, que a gente realmente coloca em primeiro lugar. Então acho que as pessoas vão se sentindo cada vez mais à vontade para entender que quando ela vai lá e dá uma sugestão, ela não está se expondo, ela está realmente contribuindo para que o lugar onde ela trabalhe seja melhor. Exatamente, poxa, é bom. Pessoal aqui, muita gente comentando, não dá nem para ler de todo mundo, porque né, legal, gente, tá todo mundo aqui comentando aqui, mas aqui a Graziele Silva, um monte de gente tá dando aqui os parabéns, tá? Um monte de pessoas, tá? Mas a Graziele Silva aqui, realmente, o programa Saúde Ativa traz toda a diferença na organização, promovendo integrações das equipes, né? Então isso é muito bacana, né? Poxa, show de bola. E aí, assim, a gente, voltando aqui para o nosso tema da ambidestria, isso faz muito parte, né? Porque quando a gente fala da questão das inovações, a gente tem falado muito de trabalhar em colaboração. E sim. Então, quando você tem os times integrados, isso facilita o nosso dia a dia das inovações. Com certeza. E assim, como que vocês percebem a ambidestria organizacional na Höganäs e as práticas adotadas? Eu acho que assim, a gente vem falando um pouco, acho que o Lean é um dos pontos de atenção, né? Então, que a gente tem facilitado o nosso dia a dia. Hoje a gente olha essa questão de quais são as melhorias que eu posso fazer na minha área, que são coisas às vezes pontuais, mas o que eu posso olhar para o meu futuro também. Então, a gente tenta desenvolver esse mindset dessa cultura, da pessoa olhar para o processo dela que ela está conduzindo, fazer com excelência, mas sem deixar de olhar o futuro. Sim. E quando a gente faz essa troca, Cláudio, eu acho que facilita muito o nosso dia a dia. Se eu tiver alguma ideia, alguma sugestão, não tem problema nenhum em outra área, e falar, olha, por que não pensamos dessa forma? Sim. Então, assim, acho que um dos desafios da Höganäs é continuar desenvolvendo esse mindset das pessoas para a inovação, para a ambidestria, mas acho que mais que isso, né? Então, acho que um desafio é trazer pessoas com esse perfil, mas sempre conectando as nossas pessoas. Então, acho que é um dos pontos aí que a gente tem bastante de atenção, né? Eu me lembro um pouco, né? A gente
com essa jornada do programa de manufatura enxuta e de como isso se tornou uma ferramenta para empoderar as pessoas, lá de trás a gente dizia que do P ao P, né, do porteiro ao presidente, cada um de nós tem 2 responsabilidades, que é desempenhar as suas funções, aquelas que estão no job description e tudo mais, e melhorar as suas funções. Então, na medida que você vem reforçando isso, as pessoas entendem, bom, eu não estou aqui só para fazer aquilo que me mandaram, eu estou aqui também para melhorar aquilo que eu devo fazer. E a gente vai criando ferramentas, vai treinando, vai educando, vai apresentando os casos bem-sucedidos e encorajando as pessoas a darem aquele passo de fé que a gente chama assim, puxa, mas eu vou me expor lá. Não, você não vai se expor com nada. Nós vamos acertar e vamos errar junto. Então a gente vem criando essa visão de ambidestria desde que lá atrás, há 7 anos atrás, falou assim, puxa, olha, fazer aquilo que você tem que fazer e melhorar aquilo que você tem que fazer também. E aí quando a gente começa a falar de estratégia de longo prazo, como eu conectei aí agora há pouco sobre a nossa visão para 2030, você começa a avançar sobre áreas em que a gente realmente ainda conhece pouco. Então, nós temos trazido mais pessoas para compor essa base, temos interagido com grupos de inovação e tentado fazer parte dessas rodas de desenvolvimento para que a gente efetivamente aproveite dessa nossa cultura engajada com cuidar e criar e possa então também trazer um pouco do que vai ser o futuro que nós estamos construindo juntos. Sim, poxa, muito bacana. Gente, o papo tá bom, mas preciso passar aqui um outro recadinho aqui, ó. Bom, pessoal, como todo o programa, eu costumo indicar um livro, tá? E o de hoje é dos amigos do Robson Santarém e da Dulce Soares. Coach de Liderança, Provocações e Reflexões, da editora Senac. E vocês encontram na Amazon. Tá? Gente, um excelente livro. Fica a dica para vocês aí, tá certo, gente? Coach de Liderança, Provocações e Reflexões. Muito bom, muito bom. Quero ler já tô curiosa. Muito bom o livro. E assim, com todas essas práticas que vocês vêm trazendo aí, quais são os frutos que vocês estão colhendo? Olha, eu acho que um dos pontos de atenção, né, que eu acho que a gente fez algumas ações como essa do Lean, a gente fez um programa de trainees onde a gente trouxe pessoas para somar essa inovação, essas parcerias que o Adriano citou, né, com grupos de inovação, eu acho que a gente percebe mais esse engajamento das pessoas, acho que esse é um dos pontos. A gente tem olhado para o mercado de uma forma diferente, né, de quando eu vou atrair alguém para ver se a pessoa tem esse nosso mindset. Temos desenvolvido as pessoas em casa, então a gente investe muito, né, em treinamentos, em capacitações, mentoria é bacana, coaching, né, Adriano? Posso dar mais um indicador de RH? Sim. Nós diminuímos a rotatividade de pessoas a menos de 40% se eu comparar os índices de 23 com 2020. Uau! Então, assim, as pessoas têm ficado, e para nós que estamos num nicho da metalurgia, é muito importante esse conhecimento acumulado, né? Então, temos investido muito na questão de idiomas, que para nós é muito importante. Sim. A gente está inserido num contexto internacional. Então, a gente tem bolsa hoje até para os colaboradores, a gente tem uma bolsa de MBA ou pós-graduação e tem bolsa de idiomas, então justamente para fazer esse desenvolvimento. E a gente vem formando as pessoas, né? Então, a nossa liderança, mas os nossos colaboradores. Então, para que tudo assim, metodologias ágeis, isso faz parte desse mercado de inovação. A gente teve uma trilha o ano passado muito extensa, né, nesse processo, treinamento de inovação, né, para as pessoas. Então, tudo isso eu acho que vem contribuindo para que as pessoas estejam mais antenadas e a gente tem essa cultura e esse mindset da inovação, né? Então, acho que... E eu sei que às vezes as pessoas têm a ansiedade de escutar a resposta para essa sua pergunta de maneira objetiva, né? Qual é o resultado? Então, não se pode dizer que é uma combinação de pequenas coisas muito importantes e que fazem um todo, mas tem aquilo pelo que todos nós lutamos em comum e aqui é entregar resultado financeiro mesmo. Né? Então, se eu fizer essa apologia, o ano passado foi o recorde de resultado operacional da Roganas Brasil. E aí você fala assim, mas foi é uma soma desses elementos todos. Eu não poderia atribuir esse resultado operacional extraordinário a nenhuma ação isolada dessas, mas também não poderia dispensar nenhuma delas porque elas todas foram muito importantes nessa composição, né?
E perceber assim que o resultado foi positivo e a gente continua investindo nas pessoas. Eu acho que esse é o nosso ponto. Aliás, mesmo na crise em 2020, lá quando teve a história da pandemia Sim. e tal, nós não deixamos de investir, nem em segurança, nem em treinamento e desenvolvimento. Hoje, Isso é bacana, 60% dos treinamentos que a gente faz são voltados para soft skills, né? Para essa parte mais comportamental. Então, acho que é importante falar isso, porque é formando as pessoas, mentoria, a gente tem um cuidado muito forte de fazer esse desenvolvimento de pessoas. Tivemos muitas promoções isso é tão importante, internas, né? Desenvolver pessoas é muito... isso aí é importante demais. Trabalhar com gente boa é um privilégio. E a gente precisa se sentir parte de criar essa rede de relacionamentos bons. Poxa, parabéns para vocês, porque realmente investir nas pessoas faz toda uma diferença. E as pessoas também se sentem importantes também. Sim. Nunca encarei isso como um gasto de treinamento. Jamais. Realmente é investimento. É um investimento. Isso tem dado certo, porque, de novo, as pessoas têm ficado, têm se engajado, têm assumido compromissos. Sim. Quanta gente acaba se sentindo tentado por uma oportunidade diferente, sai da Hogan's e depois pede para voltar. Isso acontece, Cláudio. Acontece? Pede para voltar? Eu tô na Hogan's há 3 anos, eu já ouvi algumas pessoas, posso voltar? Eu falo, né? Então acho que é importante... Às vezes até dá certo, mas... E não é porque a gente não queira, é porque, lógico, a fila anda e, enfim, a pessoa saiu, a gente vai repor, tem conseguido criar um banco de talentos que nos permite fazer, muitas vezes, essas substituições com velocidade. Mas a gente acaba, depois, até lamentando algumas pessoas que foram e a gente gostaria de ter ficado no time, mas acontece de vez em quando. Poxa, eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês aqui, né? Qual é o papel dos colaboradores na promoção da ambidestria? Muito boa pergunta. Que recado vocês poderiam até passar, né, para a audiência e para vocês também, né, pessoal da empresa de vocês, né? Olha, acho que um dos pontos de atenção, a gente tem que continuar sempre se desenvolvendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Buscar desenvolvimento sempre. Buscar sempre esse desenvolvimento. Porque no papel da ambidestria, às vezes eu estou fazendo aqui meu processo muito bem, então, mas eu preciso pensar a longo prazo. Então, se eu não tiver, às vezes, esse conhecimento do que né, como é que eu vou fazer isso, não tem problema você não saber, mas você vai buscar informação, vai buscar desenvolvimento. Tem muita coisa que a gente não sabe e a gente vai buscar parceiros ou pessoas que nos ajudem. Então, acho que é continuar seu desenvolvimento constante. Eu acho que assim, é você também tentar mudar abrir, né? Eu falo assim, abrir a cabeça para novas coisas, para novos processos. Certo. Ah, mas eu sempre fiz assim, deu certo, ok, mas a gente pode experimentar uma coisa diferente? Então, seja mais aberto para avaliar esse novo contexto. Então, acho que é isso, assim, olha, às vezes é desconfortável você sair do que você já sabe fazer para ir para uma coisa nova que você não sabe, então a ambidestria, ele diz um pouco disso, né, ai, poxa, qual que é esse próximo passo, eu não sei, então é melhor eu ficar aqui, né, com esse meu processo. Não, né, então se lance, acho que a questão mesmo da proatividade. Essa mentalidade não dá mais, né, Adriano? Não dá. Eu tô aqui tentando, tentando encontrar palavras para complementar o que a Ju está dizendo, mas é difícil. Porque é muito importante o que você está falando. Né? E acho que a questão da curiosidade, né, acho que é um dos pontos. Curiosidade. Quando a gente teve o programa de trainees, um dos pontos que nos chamou muita atenção é a questão da curiosidade. Então, eles fizeram um job rotation pelas áreas, eles vinham faziam perguntas que eu falei, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Aí, então, assim, essa curiosidade, essa coisa de querer saber no detalhe, mas não sou de RH, sou de engenharia. Não tem problema. E eu acho que a questão do trabalho em time, eu acho que essa questão da colaboração, ela é extremamente importante. Então, eu tenho percebido que tem feito a diferença nas organizações. Né? Então, acho que é um... E embora eu tenha valorizado tanto a cultura sueca de fazer negócios e de lidar com as pessoas, eu percebo cada vez mais essa consciência dos gestores de pessoas, das áreas de RH, de desenvolver essa cultura nas organizações. Né? Então, se eu pudesse complementar aqui, o que a Joana colocou, né, de se lançar, de se atrever, numa analogia a andar de bicicleta. Né? Se você parar de pedalar e continuar andando rápido, você está indo ladeira abaixo. Então, não pare de pedalar. É preciso que você esteja o tempo inteiro estudando, buscando se atualizar com o que está influenciando ou o seu desejo de carreira ou o negócio em que você está inserido. Ah, não, mas eu faço tão bem a minha parte lá. Parabéns, mas o que te trouxe até aqui, de novo, não vai te levar até 2030 ou 2040. Então, aproveita que esse é o momento em que as
empresas estão se abrindo para dar mais oportunidade para ouvir as pessoas. E atreva-se a fazer a sua provocação, a trazer a sua ideia, a fazer o seu questionamento, trabalhar uma cultura de engajamento que se baseou nos princípios de manufatura enxuta, e acho que isso para nós é uma espécie de uma vantagem, eu vou dizer assim. Mas mesmo para aqueles que estão em ambientes em que isso está começando a acontecer mais recentemente, se lancem, se atrevam, desafiem e participem desse processo, porque é um baita de um aprendizado. A gente tem uma palavra que a gente gosta muito, na verdade, duas, que é ser protagonista, né, e relevante. Então, Obrigado. isso tanto na sua carreira, na sua própria carreira, gerenciar a sua carreira, quanto dentro do ambiente de trabalho. Então, seja protagonista. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de errar. Bacana isso, né, Joana? Então, acho ser que protagonista, isso... né? E eu percebo que vocês permitem isso. Sim. Vocês permitem isso daí. Faz parte da nossa cultura. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter essa proatividade, né? E vocês dão essa oportunidade de elas se permitirem. Sim. De estarem juntos. Sim. De crescer juntos. Né? Vamos aprender, né? Vamos inovar, criar e todo mundo junto e misturado ali. É isso mesmo. Falando um pouco da segurança psicológica também, né? A gente falou da inovação, ela tem uma questão de acerto e erro. Então, sim, tem esse ambiente que a gente pode ousar. É seguro errar. Se lançar. E você precisa frequentemente revisitar isso. As pessoas precisam saber que se ela trouxer uma ideia, ela não vai ser ridicularizada porque aquela ideia não era... Não. É seguro ousar, é seguro tentar. Ah, mas e se der errado? A gente corrige juntos e rápido. Então, e de novo, né? Puxa, não adianta você falar isso, é preciso repetir múltiplas vezes. As pessoas precisam testemunhar experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas e de como a gente lida com elas para que elas se sintam seguras. Sim, então, sim. E eu tenho certeza que outros gestores, como eu citei agora há pouco aí, têm a mesma preocupação que nós e têm tentado fazer com que isso penetre cada vez mais na cultura e na cabeça das pessoas nas organizações. Né? Muito bom, viu? E o pessoal continuando aqui, ó. O seu tempo ali, Helena Chaves, Jô, parabéns por essa evolução e construção de carreira e ótimas contribuições para os desafios atuais de gestão de pessoas e negócios. Obrigada, Helena. Aqui o orgulho de vocês. Helena Chaves aqui. Excelentes ações da organização para fortalecer o engajamento e o pertencer, que a gente está falando aqui que é o pertencimento, né? A gente falou isso no começo também. Aqui, eu acho que você vai precisar aqui me corrigir, tá, Joana? Eu acho que é o seu sobrinho, eu acho, tá? Gui Rohatsu. Que orgulho da minha tia. Tia Joana, tia Joana. Muito bom. E a Flávia Beijos. E a Flávia aqui, Exposito, Joana é inspiradora, todo mundo elogiando aqui, orgulhosa de você, de vocês, na verdade, né, gente? Você viu como eu sobrei? Eu falei que eu vim de convidado, no fundo era Mas isso é uma construção de carreira, né? Das pessoas que a gente falou aqui, a gente falou bastante da... Eu sou uma estudiosa, né? Eu faço milhões de cursos e estudo 3 idiomas. E essas pessoas, elas trabalharam comigo, a gente construiu carreira e continua com relacionamento. Porque também na empresa a gente passa por isso, né? Durante o dia, tem muito essa questão do relacionamento que a gente pode trazer e... Joana é um baita de um exemplo. Ela valoriza muito isso. Quer dizer, olha, não tem horário, ela está sempre junto tenta estar com todos os grupos. E eu sei que isso requer um desprendimento muito grande dela também, né? Sim. Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha. E olha, puxa vida, é difícil acompanhar o ritmo. Mas é isso. Gente, olha só, é incrível aqui, vocês trouxeram muito conhecimento. Uma pena que o programa na verdade, já deu que o tempo aqui, né? Morra, se deixasse, ele ficar aqui o dia todo aqui, né, Joana e Adriana? Programa 2 horas no próximo. Assim, deixa as considerações finais, redes sociais, caso queiram. Acho que você vai passar no LinkedIn, né, Joana Silva. Isso. O Instagram eu acabo usando menos, assim, durante o dia, é mais o LinkedIn mesmo, que eu acesso bastante. Posso demorar uns 2, 3 dias para responder, mas eu sempre respondo. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre o tema ou sobre as práticas da Rogan, as pessoas acabam me procurando bastante. Eu sempre compartilho. E se eu pudesse deixar um recado assim para as pessoas, continue seu desenvolvimento, estude, eu não gosto disso, testa outra coisa, mas não deixe de continuar no seu desenvolvimento. E o autoconhecimento também é uma coisa bastante importante para a gente. E é isso, se tiverem dúvidas, manda uma mensagem que a gente vai falar.
Legal, vocês podem também me encontrar em adriano.machado no LinkedIn. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui conectada com esse tema do podcast, né? Joana agora há pouco falou, e sejam protagonistas, né? Ninguém mais quer trabalhar com as vaquinhas de presépio que tem medo de se posicionar e que dizem sim para tudo. Eu quero mais trabalhar com gente que me desafia, eu quero mais trabalhar com gente que tenha coragem de propor uma ideia nova. E lógico, né? Se aquele ambiente não te acolher porque a sua ideia foi estúpida, você precisa questionar se você está no lugar certo. Então, talvez aquelas pessoas e aquele ambiente não mereça trabalhar com você. Não deixe de levar as suas ideias adiante. Você vai crescer muito com isso. Novamente, Adriano e Joana, gratidão, viu? Foi uma honra ter vocês aqui. Cláudio, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes. Um abraço para todo mundo. Sem eles não teria esse podcast também. É verdade, é verdade. Um abraço para todos que mandaram mensagem e pro meu time também que está lá. Para a família. Para todo mundo. Não, mas é importante porque o nosso time ficou lá, né? É verdade. Dando um segurar as pontas lá, né? Segurando as pontas lá para a gente estar aqui. Então, eu quero mandar um abraço pro meu time também. E é isso. Maravilha. Cláudio. Maravilha. Pessoal, me sigam também nas redes sociais. Estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas horário Brasil, tá certo, pessoal? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente. Ali, ó.